Aqui, meus irmãos, é a quarta aula sobre como evangelizar, olhando de forma prática na vida de Cristo e dos apóstolos. E a quarta aula que se inicia, nós vamos ver o meu verso 9 e o verso 10, aonde Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Esse está no verso 9. Vocês vão. Aqui eles foram praticamente sem roupa, sem dinheiro, sem mantimento, sem nada, só com a roupa do corpo. Isso Jesus estava querendo ensinar aos discípulos a dependência de Deus no exercício da missão. E os discípulos ali já estavam sendo ensinados a dependência de Deus. Olha, vocês vão, não levem nada. E isso é uma grande lição para nós. Quando nós saímos para a missão, nós devemos ter em mente que nós estamos ali dependentes de Deus para cuidar de nós. Não só na questão da alimentação, mas de livramento, suprimento e de tantas outras coisas. Nós somos uma geração que temos muita coisa e deixamos de depender de Deus. Embora, mesmo tendo o sentimento de que não dependemos, nós dependemos. Porém, nós que queremos fazer a missão, nós devemos a depender e a orar pedindo a Deus que a gente venha a sair na dependência do Senhor. Logo em seguida, no versículo 10, ele vai dizer: porque o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, aqui é uma coisa muito séria e muito fina, aonde nós temos visto que Jesus disse isso, que o trabalhador é digno do seu salário. Paulo fala em Coríntios que o trabalhador é digno do seu salário. Ele diz a Timóteo também que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de drobados honorários. Então, meus irmãos, o obreiro é digno do seu salário. E aqui nós aprendemos que nós dependemos de Deus, devemos depender dele na missão. E ao mesmo tempo, irmãos, nós devemos saber e entender que o trabalhador é digno do seu salário. Nós, muitas das vezes, na nossa nação brasileira, vivemos dois extremos. Alguns luxam, esbanjam com o dinheiro das ovelhas e, em diversas ocasiões, mentindo, não ensinam, não visitam, não fazem praticamente nada, vivem luxando. Isso deve ser combatido. Por outro lado, irmãos, a verdade é que há muitas pessoas, obreiros, homens de Deus, sérios, honestos, verdadeiros, que pregam a palavra, porém não são bem remunerados, são esquecidos, são desprezados. As pessoas fazem pouco. Por causa dos maus exemplos, os bons às vezes terminam que pagando. Todavia, o que nos norteia, o que deve nortear a vida do cristão em particular e o que deve nortear a vida da comunidade é a palavra de Deus. Se está acontecendo pecado e escândalo, isso não anula o fato de que é verdade que o trabalhador é digno do seu salário. Isso é uma verdade que ninguém pode anular. Paulo faz uma defesa extensa em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Paulo faz uma profunda defesa de que o trabalhador é digno do seu salário. Em 1 Coríntios 9, do 1 ao 9 e até o 14, usando diversas ilustrações, que quem trabalha no templo, do templo, não deve ser tapado a boca do boi enquanto ele ara a terra, e ele mesmo explica em 1 Coríntios 9 que ele não está falando sobre o boi simplesmente, mas sobre os obreiros. Então, a verdade é que tem pessoas dentro da própria denominação ou da igreja que são avarentas, que só pensam em si mesmos, que não estão nem aí para missões, para quem ensina, para nada. Não estão nem aí para nada. Eles simplesmente, algumas pessoas não querem obedecer o mandamento. Eu não estou falando de dízimo nem de nada disso. Eu estou falando que o trabalhador é digno do seu salário. Não há como negar isso. Negar isso é negar a palavra de Deus. Diante disso, irmãos, que a gente venha a aprender a depender de Deus, ao mesmo
tempo que a gente vem a ensinar que o trabalhador é digno do seu salário, eu não estou falando de esbanjar, de luxar, de enricar, de forma alguma. Pelo contrário, eu sou contra isso, veementemente. Todavia, a verdade é que os extremos estão aí e é difícil de caminhar dessa forma. Todavia, nunca isso será anulado, porque está na palavra de Deus e é eterna. O trabalhador é digno do seu salário e nós devemos sair dependendo de Deus. Do verso 11 ao verso 15, nós entramos na quinta aula prática. E eu diria que tem o título de Quando Ficar e Quando Sair. Jesus é claro aqui. Quando ficar no lugar. Vejamos. E versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirai-vos. Ao entrardes na casa, saudai-a, e com efeito, a casa digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Então, Jesus está enviando aqui os 12 e está dizendo, olha, se aquela casa recebe vocês, se aquele povoado recebe vocês, se aquela cidade recebe vocês, se aquela casa abre a porta, em outras palavras, isso é um sinal, é um indicativo de que Deus está preparando já o caminho para que essas pessoas abram o coração, porque Jesus está enviando eles para outras regiões um pouco distante. Então a casa, a cidade, o povoado, a aldeia, a pessoa que desse atenção, os discípulos deveriam ficar ali, porque era um indicativo de que Deus estava abrindo as portas e trabalhando nos corações das pessoas para que elas pudessem ouvir. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Quando há um avanço missionário numa região, seja ela qual for, às vezes eu já vi muito isso acontecer. As pessoas têm pressa no evangelismo. Vão evangelizar uma rua, bate na porta da casa, a pessoa abre, faz um café, senta, escuta, está aberta para ouvir, mas a pressa toma de conta. E no afã de evangelizar a rua inteira, deixam aquela pessoa que queria ouvir a palavra, estava sedenta e querendo, e saem. E depois bate numa porta, 2, 3, 4 e nada. E aquela pessoa ficou para trás. Quando alguém, seja no dia a dia, seja no avanço evangelístico, abrir a porta da casa e se disponibilizar a ouvir a palavra, nós temos o dever de ficar ali 30 minutos, 1 hora, uma tarde, um dia, fazer discipulado se a pessoa quiser, e pregando para aquela pessoa aos poucos, porque é um indicativo de que Deus está trabalhando naquela vida. E ali nós temos o dever de ficar naquela casa. Não estar lá dormindo lá. Não é isso. Mas nós temos o dever de ficar ali anunciando, pregando, ensinando. Porque cada pessoa tem seu tempo. Tem pessoas que irão se converter quando ouvirem a primeira vez. Tem pessoas que vão se converter na segunda vez. Tem pessoas que vão se converter com 10 anos, 20 ou 30. No meu caso, eu ouvi o Evangelho e eu passei 10 anos para que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, alcançasse o meu coração e me convencesse do pecado, do juízo e da justiça. Então, nós devemos ter sensibilidade e discernimento no evangelismo. A pessoa abriu a porta e disse, pode pregar, você vai vendo que ela está ali ouvindo, sedenta, continue. Não pare, não tenha pressa. Você pode sair, você pode 500 quilômetros, viajar 500 quilômetros, 1.000, 3.000. Mas se você ou qualquer pessoa evangelizar bem aquela que está ouvindo, já valeu a pena. Porque tem pessoas que estão na igreja há 10, 20 e 30 anos e não sabem ainda o que é o evangelho. A realidade é essa. Agora nós temos o outro lado. Essa aí é quando a gente tem que ficar, quando a pessoa dá ouvido. O outro lado está no verso 14 e no verso 15. Quando nós temos que sair. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Diante disso, irmãos, o texto aqui é bem simples. Quando vocês chegarem, as pessoas não receberem,
as cidades, os povoados, as aldeias não receberem, o que é que vocês vão ficar fazendo? Insistindo? Não. Implorando? Não. Jogando pérolas aos porcos? Não. Dando as coisas santas aos cães? Não. O que é que deve ser feito? Sacudir a poeira, o pó dos pés e ir embora. Essa expressão sacudir o pó dos pés é um indicativo de que até a poeira daquele lugar é indigna. E olha, deve querer dar uma de santarrão. Tem pessoas que não querem evangelizar de forma alguma. Tem outras que querem insistir ao fim da força. Os dois estão errados. O próprio apóstolo Paulo, em seu ministério, o evangelista dos evangelistas, só perdia para Jesus, porque aí não tem comparação nenhuma. Ele fez isso. Atos 18. Quando ele viu que os judeus não queriam, ele bateu o pó dos pés e disse: cansei, acabou, não dá mais. Vocês não querem, não adianta. Então, quando a pessoa não quer ouvir a palavra, quando ela começa a usar a desculpa, porque fulano é ladrão, ciclano é isso, fulano é aquilo, e começa, não quer fechar a porta, enfim, não a quer, nós devemos fazer? Bater a poeira dos pés. E o que é que vai acontecer? O Senhor vai julgar com maior rigor as pessoas que rejeitarem o Evangelho do que julgou Sodoma e Gomorra. Então, quando as pessoas não quiserem, não insista. Olha, tempo é uma coisa extremamente preciosa e nós não devemos perder tempo com quem não quer. A verdade é essa. Não perca tempo com quem não quer. Se a pessoa não quer ouvir o evangelho, não pregue, não adianta. Se a pessoa não quer ficar na igreja, aqui já se estendendo um pouco mais, fazendo uma aplicação mais maior, não insista em ensinar. Se a pessoa não quer ler a Bíblia, orar, quer ir para o culto só nos domingos, um culto de corpo presente, para não ter uma missa de corpo presente, não insista, deixa ela lá. Nós só devemos gastar força, energia e nos empenharmos para aqueles que estiverem dispostos a ouvirem o Evangelho e colocarem em prática. Aqueles que não tiverem, nós não temos nenhuma obrigação, pelo contrário, nós devemos obedecer ao que Jesus falou. Não lançar pérola aos porcos, nem dar coisas santas aos cães. Isso está em Mateus 7, verso 6. E o próprio Cristo disse isso logo em seguida aqui também, em Mateus 11. Paulo também, como eu já falei. Então, quando as pessoas não quiserem, nós não devemos insistir, para que nós não venhamos a incorrer num gravíssimo erro, que é estar oferecendo Jesus como quem está oferecendo um produto mais barato. Isso não pode, não deve acontecer. Isso é pecado. As pessoas devem estarem dispostas a ouvir. Aí a gente prega para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.